Essa semana eu vi na internet uma matéria que me deixou com o pé um pouco atrás, que diz respeito às farmácias estarem disponibilizando para público geral exames de termografia das mamas, com o intuito de contribuir para o diagnóstico e detecção precoce do câncer de mama. E esse exame parte ali do pressuposto de que lesões cancerígenas, por terem uma vascularização adicional, ou seja, pelo corpo criar vasos sanguíneos que levam o sangue para nutrir essa lesão, é bem característico do câncer isso, esse transporte de sangue local faz com que haja um pequeno aumento de temperatura que seria detectável pelo exame termográfico da região em questão, no caso que a gente está falando das mamas. E realmente existe sim essa correlação de que regiões que têm uma vascularização um pouco mais intensa vai ter uma temperatura um pouquinho maior mesmo, né? Um aquecimento local. Agora, quais são os pontos importantes de se ter em mente com relação a esse tipo de técnica? Né, a termografia, eu não sei nem se é considerado um exame de fato, porque ela não tem uma precisão diagnóstica efetiva. Você não consegue ter de fato confirmações acerca da imagem que é extraída desse tipo de técnica. Então, quando a gente pensa nessa questão ali de câncer de mama, realmente, se for um câncer muito grande e superficial, talvez seja perceptível porque ele vai estar na superfície da pele e o aumento de temperatura seja detectável por esse tipo de câmera. Agora, quando a gente pensa em outros contextos, uma câmera termográfica que não tem uma precisão muito boa, ou então um exame que é feito com um paciente que não está sob as temperaturas certas de avaliação, no sentido de ter um ambiente climatizado, de se esperar um certo tempo, e há outros requisitos que têm que ser levados em consideração para você fazer imagem em um paciente usando essa técnica termográfica, ou ainda quando a gente pensa em lesões de câncer que são mais profundas, que estão mais internas no tecido, esse aumento de temperatura não seria perceptível porque o tecido que está na frente mascararia aonde que se encontra essa lesão. E quando a gente pensa nessa questão de rastreamento para câncer de mama, o objetivo é sempre que a gente pegue lesões quando elas estão em estágio muito inicial, quando elas são muito pequenas. E nesse estágio, mesmo que haja uma vascularização, esse aumento de temperatura acaba não sendo tão significativo e acaba não sendo muito preciso. Então a imagem resultante pode acabar não dando nada. E aí você pode estar se perguntando, mas mal também não vai fazer, né, Paola? Porque, afinal de contas, é só uma foto térmica, não tem prejuízo para o paciente. De modo direto, realmente não vai ter, não vai implicar em nenhum prejuízo ali imediato para aquela pessoa, mas de modo indireto, sim. Sabem por quê? Porque a pessoa vai fazer um exame de termografia pensando que ele vai ter uma resposta ou vai ter um diagnóstico com uma precisão, uma certa precisão, e vai ficar tranquila. E isso pode fazer com que a pessoa deixe de fazer os exames que de fato têm efetividade comprovada para rastreamento e detecção precoce, como ultrassom, mamografia, ressonância magnética. Então a gente tem esse prejuízo que a pessoa, por se tranquilizar com um exame desse, não busca os exames corretos e se houver algo, isso vai passar batido e quando for detectado já vai estar avançado. E em algumas vezes, quando o estágio é muito avançado, às vezes não há muito o que fazer. Não sobram muitos recursos médicos, ou quando sobram, acabam sendo extremamente agressivos ali com relação às condutas de tratamento que vão ser adotadas. Então, é um prejuízo considerável. Na matéria que eu li não tinha muito mais informações sobre como que isso ia ser divulgado, como que isso ia ser repassado para o público geral, mas é interessante que a gente entenda isso, que inclusive a própria Sociedade Brasileira de Mastologia não recomenda o uso da termografia por não haver essa precisão, isso não substitui os métodos convencionais que a gente tem de diagnóstico por imagem. Claro que os métodos não são infalíveis, existem condições que sim, podem passar batido, por isso que é importante acompanhamentos periódicos, porque são muitas variáveis quando a gente pensa nesse tipo de doença e nesses tipos de diagnóstico por imagem também, mas é interessante então que as pessoas saibam que realmente ele até pode ser utilizado como um coadjuvante, como um apoio ali, como um complemento, mas ele não vai substituir os exames que a gente já tem. Então, se um dia você que está aqui assistindo esse vídeo, né, ouvir falar nesse exame, conhecer alguém que vai fazer, ou você mesmo faça esse tipo de exame e entender que existem limitações consideráveis com relação a essa técnica e que, dependendo da condição, talvez seja mais interessante conversar com o médico para definir qual vai ser a conduta mais adequada para fazer esse rastreamento.